Olá, como vai? Tudo bem? Aqui é professor Sérgio Sintra. Hoje nós vamos falar da interpretação de textos. Aliás, a interpretação de texto é fundamental nas diversas áreas do conhecimento no Enem, né? Então, o assunto da aula de hoje é o que é contexto. Porque sem interpretação de texto, e você já sabe o que é um texto, né? O texto é uma unidade de linguagem que tem um sentido ou mais de um sentido, que faz sentido. O texto pode ser verbal e não verbal. O texto verbal é verbal escrito e verbal oral. E o não verbal é tudo aquilo que não é escrito ou falado, uma pintura, um desenho, uma escultura, um cartoon, uma charge. A charge, às vezes, tem elementos verbais, mas ela tem uma parte que é não verbal. E você só compreende a charge se você juntar a ideia que quer transmitir o não verbal e o verbal. Então, texto é uma unidade linguística de pensamento com sentido. Tem que ter sentido. Texto vem de textum, tecido. É um todo organizado produzindo um ou mais sentidos. Certo? Agora, o que seria o contexto? Então, vamos aqui antes para os nossos conceitos essenciais, né? Primeiro, as provas são trabalhadas, as provas de múltipla escolha, de alternativas, são trabalhadas em cima de competências e habilidades. A gente precisa entender o que é uma competência e o que é uma habilidade, né? Então, as competências são, como você pode acompanhar aqui na tela, uma combinação de conhecimentos, motivações, valores, atitudes e emoções, e outros ingredientes de caráter social e comportamental, que podem ser mobilizados para gerar uma ação eficaz em um contexto específico. Daí a aula de hoje, do contexto específico, que nós vamos entender agora. Agora, o que seria a habilidade? Então, voltando para a tela. A habilidade é a possibilidade de um indivíduo concretizar algo. Seja isso uma operação matemática, uma interpretação de textos ou um desenho. Assim, para que uma habilidade seja posta em prática, é preciso ofertar situações de aprendizagem que proporcionem desenvolvimento cognitivo, afetivo e social. Ora, o que nós precisamos nos atentar para isso? Que as provas modelo Enem, ou as provas do Enem, elas são muito diferentes daquelas provas de antigamente, onde você ficava refém da sua memória, você tinha que ficar memorizando coisas e mais coisas e mais coisas, e o HD interno nem sempre suportava tanto conhecimento. Agora, a prova do Enem, ela tem outros comandos baseados nessas competências e nessas habilidades. Segundo o MEC, e você acompanha aqui, ó, de acordo com o MEC, Ministério da Educação, competências são modalidades da inteligência que usamos para estabelecer relações entre o que desejamos conhecer. Já as habilidades são competências adquiridas ligadas ao saber fazer. Então, resumidamente, competências são formas de inteligência e habilidades é pegar essas inteligências e colocá-las na prática para resolver, para equacionar problemas, certo? E agora vamos às nossas 9 competências exigidas na prova de linguagens. Ora, como são 45 questões, incluindo as 5 de língua estrangeira,
Essas 9 habilidades vão aparecer algumas vezes de forma redundante, repetida, né? A competência 1 está relacionada às funções da comunicação, se a gente está conseguindo estabelecer comunicação ou não. A competência 2 é específica para a língua estrangeira. A competência 3 também é muito específica, discute a linguagem corporal. A 4, a expressão de ideias e emoções. A 5, relaciona a interpretação a textos literários. A 6, relaciona texto aos seus contextos e a função social que esses textos desempenham na sociedade. A 7, confronta opiniões e pontos de vista, para ver se você consegue estabelecer o que está sendo dito ali, com que intenção que está sendo dito, né? A 8ª, trata da diversidade linguística, da linguagem coloquial, da linguagem padrão, das variantes linguísticas, diafásica, diastrática, diatópica, diacrônica, que nós vamos tratar ao longo do curso de interpretação de textos. A competência 9 fala das tecnologias da comunicação, especialmente da comunicação contemporânea relacionada a celulares, a internet, a aplicativos, a blogs, sites. Quer dizer, esse mundo novo, esse hipertexto que é gerado, que é criado, à medida que essas tecnologias facilitaram o acesso a muitos conteúdos. E é uma discussão crítica se a gente está trabalhando esse acesso de forma a aumentarmos o nosso grau de cidadania, a ampliarmos a nossa visão de mundo, ou se nós estamos fazendo da internet, dos aplicativos, apenas instrumentos que pouco acrescentam ou nada acrescentam à nossa vida, ao nosso cotidiano e às nossas inter-relações, as nossas relações interpessoais. Bom, mas vamos lá. Hoje, nós vamos trabalhar o que é contexto. Nós já sabemos, portanto, o que é texto, né? É um todo organizado produzindo sentido. Texto vem de textum, do latim textum, que quer dizer tecido. Olha, pode olhar a camisa, né? É um todo organizado e tal. Hoje nós vamos tratar da competência diária 5. E ela diz o seguinte, vamos para a tela. Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. Essa competência tem 3 habilidades. A habilidade 15, que diz o seguinte: estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Vou explicar para vocês essa habilidade 15. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar aqui um texto do romantismo, um texto de uma escola literária, do romantismo. Romantismo está no Brasil, ele está inserido no início do século XIX. 1836 publica-se Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. E esse é o marco inicial. Não quer dizer que o romantismo tenha começado em 1836, claro que ele começou antes. Mas a primeira obra, com alguns traços, com alguns laivos, com algumas características românticas, é de 1836, portanto, início do século XIX. O romantismo, a gente diz, grosso modo, que é a literatura da burguesia para a burguesia. E se você pegar 1836, historicamente, nós acabávamos de ficar independentes. A independência do Brasil é de 1822.
Bom, então, o aspecto histórico do Brasil, contexto histórico do Brasil, é o período logo após a independência. O contexto social, quem promoveu essa independência? Como que ela foi feita? Teve participação popular? Não teve participação popular? O contexto político. Precisava se construir aqui uma nação. Nós já havíamos nos tornado um Estado, né? O Império do Brasil. Agora, nós éramos uma nação ou os nossos valores eram todos importados da metrópole, né, de Portugal? Então, olha, esse é o contexto em que se produz o início das obras românticas. E aí nós temos um cara chamado Gonçalves Dias, que você já ouviu falar. Um maranhense chamado Gonçalves Dias, que escreveu talvez o poema mais conhecido do Brasil, que é a Canção do Exílio. Aquele que diz assim: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Olha como é interessante. Você já viu esse poema mais de uma vez, já leu mais de uma vez, mas você prestou atenção. Então agora você já tem algumas informações sobre esse poema. Ele foi escrito no início do século XIX por Antônio Gonçalves Dias, um brasileiro, né? Filho de português com uma índia guajajara. O pai dele era um comerciante que morreu prematuramente, ele foi criado pela madrasta e ele termina indo fazer direito em Portugal. Ora, como que eu vou saber de tudo isso? Mas você precisa saber para entender quando ele diz assim: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Olha-se aqui e olha-se lá. Aqui é onde ele estava, não é Brasil, não, é Portugal, ele estava estudando lá em Portugal. Por isso, Canção do Exílio. Exílio é a condição do exilado, aquele que vai para fora do país. Nós tivemos, na história recente do Brasil, muitos exilados que, perseguidos pela ditadura militar, deixaram o país. Entre eles, nós tivemos aí Gil, nós tivemos Caetano, né? Que nós tivemos o Enfio, o irmão do Enfio, que Elis Regina canta naquela música. Tá? Então, olha o contexto de Canção do Exílio. O contexto histórico é pós-independência, o contexto social é uma literatura feita para a burguesia e pela burguesia, né? Que só estudava, só fazia faculdade quem pertencesse minimamente à burguesia. E o contexto político é de afirmação da nacionalidade, do projeto de nação que nós estamos, aliás, construindo até hoje. Bom, a habilidade 16 diz assim: relacionar informações sobre as concepções artísticas e procedimentos de construção de texto literário. Uma característica do texto romântico é se libertar, ainda que não totalmente, das formas clássicas. Então, você precisa entender isso. Eu estou explicando do romantismo porque eu estava falando de Gonçalves Dias, né? Mas o romântico, você tem que perceber que o texto romântico, especialmente a poesia romântica, é guiado, é norteado pela emoção, pela liberdade da forma, o quanto possível. Não é a mesma liberdade dos modernistas, do Oswald de Andrade, do Mário de Andrade, né? Então é isso que eu falo, para você relacionar as informações sobre as concepções artísticas e o que dessas concepções estão presentes realmente naquele texto literário. A habilidade 17, reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio histórico literário nacional. Ora, eu falei de um sentimento, quando Gonçalves Dias fala assim: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, ele está falando mal ou bem daqui? Está falando bem. Esse é um tipo de nacionalismo chamado ufanismo, que é a exaltação da terra, a exaltação da pátria. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá,
sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Ele conclui lá o poema dizendo assim que, olha, Deus, por favor, não me deixa morrer aqui em Portugal, eu quero morrer no Brasil. E eu vou contar a história para você que você acredita que ele quase que não morreu no Brasil? Ele estava bastante doente, tuberculoso, aliás, e voltando para o Brasil, o navio, chegando no Maranhão, naufraga. Nas costas já do Maranhão. Todos se salvam, menos Gonçalves Dias, que morre afogado. E aí, não sabemos, mas se eu fosse ele, estando morrendo ali, sem forças para nadar, sem nada, eu pediria para me colocar no convés para que eu pudesse, ainda que de longe, olhar pela última vez a terra das palmeiras, onde canta o sabiá. Mas isso eu não sei se aconteceu, é só uma vontade minha, né? Então, esse ufanismo, que aliás nós temos visto muito recentemente, manifestações nacionalistas ufânicas. Eles não olham problema. Os ufanistas só veem o belo, o bom, o maravilhoso. Diferente de um nacionalismo chamado nacionalismo crítico, que é aquele que põe o dedo na ferida e ainda faz assim, ó. Certo? Então, essa habilidade 17 fala desses valores humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. Porque o patrimônio literário nacional, na verdade, é o que você carrega consigo. Não é o que está nas estantes. Não é o que está nos museus. Não são as obras de arte, mas é como é que é o seu patrimônio enquanto brasilidade, enquanto brasileiro, enquanto defensor de uma cultura nacional. Isso parece-me que em tempos de globalização está meio superado, né? Todo mundo agora fala como Lennon falava nos anos 60, eu sou cidadão do mundo. Eu sou cidadão do mundo. Ei, a pandemia vai trazer tanta coisa de volta, inclusive os tribalismos, que se opõem ao globalismo, à globalização. Que, aliás, globalização é só um nome diferente para exploração capitalista, né? Vocês estão vendo aí a dificuldade que nós estamos tendo para ter respirador. Por quê? Porque esse país aqui não investe em tecnologia. Se investíssemos em tecnologia, nós estamos importando máscaras. E aí, quando eu falo isso, eu estou sendo nacionalista ufânico ou nacionalista crítico? Nacionalista crítico, muito bem. Muito bem. Mas vamos à nossa aula de hoje. Contexto. Ora, essas imagens falam por si só. Aqui você tem duas imagens do 11 de setembro. O 11 de setembro, que foi em 2001, portanto, né, há quase 20 anos. E na primeira imagem, quem você tem aí? Você tem um ícone da literatura em quadrinhos mundial, porque o Mickey é conhecido no mundo todo. É uma das personagens dos quadrinhos mais difundidas no mundo. Não sei para gerações mais recentes, mas ainda é sonho de muita gente ir para a Disneylândia. É sonho de muita gente, tem criança que até chora para ir para a Disney, né? E aí o Mickey triste e ao fundo as ainda intactas Torres Gêmeas. E aqui uma figura, uma fotografia, desculpe, uma fotografia catastrófica, né? Que é o momento da colisão de um dos aviões com uma das torres, das chamadas Torres Gêmeas, lá nos Estados Unidos. Bom, então, esse é um contexto que você precisa entender o que está acontecendo aí. Por que aconteceu isso? Ora, porque o Talibã, os terroristas,
que os Estados Unidos vivem em guerra com eles, praticaram o segundo maior atentado da história dos Estados Unidos, e que o primeiro grande, que não foi um atentado, mas foi um ataque, foi Pearl Harbor, na Segunda Guerra Mundial. Né? Mas aqui, isso aqui foi transmitido ao vivo, gente. Esses eventos a gente presenciou ao vivo, é um novo contexto, certo? Então, quando eu falo em 11 de setembro, todo mundo sabe do que se está falando. Do atentado terrorista contra 2 prédios chamados Torres Gêmeas dos Estados Unidos. Ótimo. Agora, em 2004, nós tivemos o tsunami. O tsunami, provocado por movimentações das placas tectônicas, devastou boa parte dessa região aí da Ásia, da Indonésia, né? E foram ondas gigantescas que ceifaram milhares e milhares e milhares de vidas, como nós estamos vendo agora. Né? Então, vamos ver isso em números? Olha lá. No 11 de setembro, morreram 2.753 pessoas. Né? 75% eram homens. No tsunami, aí foi um país afetado. No tsunami, foram 13 países afetados. Morreram 226.306 pessoas. Proporcionalmente, algo em torno de 9 vezes mais, quase 10 vezes mais. Deixou 1,8 milhão de desabrigados. Lá foram 2 torres destruídas e mais um pedacinho lá do Pentágono. Aqui foram 469 mil imóveis danificados ou destruídos. Os prejuízos aqui foram de mais de 10 bilhões de dólares. Então, o tsunami teve teve consequências muito maiores. Mas por que nós sabemos mais das Torres Gêmeas do que do tsunami de 2004? Porque o tsunami afetou países pouco desenvolvidos, com pouca expressão no cenário internacional. Já os Estados Unidos, lá o 4 de julho é transmitido ao vivo aqui para o Brasil, e o 7 de setembro nós até esquecemos. É diferente, né? Vejam aí, vocês vão ver na história, o contexto em que se deu, como se deu a independência dos Estados Unidos e como se deu a independência do Brasil. A independência do Brasil foi um acordo entre pai e filho, entre as elites aristocráticas, nobres desse país. Estados Unidos conseguiu a independência dele na bala, no facão. É diferente. Por isso que lá o 4 de julho, eles não ficam fazendo churrasco igual nós ficamos fazendo aqui no 7 de setembro. Certo? Bom, olhe bem. Ainda falando sobre as Torres Gêmeas, olha o que isso gerou no mundo da publicidade. Então, nós temos 3 imagens aqui, 2 consideradas de péssima ideia. Essa primeira imagem aí, onde você observa Manhattan, né, lá ao fundo as Torres Gêmeas, e diversos aviões se dirigindo para as Torres Gêmeas, para os prédios. Essa foi uma propaganda dessa agência aí, DM9DDB, para a WWF, que é uma ONG, né, relacionada ao meio ambiente. Eles estavam querendo alertar em 2009
essa propaganda foi reprovada no mundo inteiro. Por quê? A WWF e a agência de publicidade, a agência quis dizer o seguinte: os danos, os atentados que nós cometemos contra a natureza são muito mais danosos do que o atentado do 11 de setembro. Alto lá, cara pálida. Alto lá, não é assim não. Não interessa se lá morreram 2.000 pessoas e se nós estamos a ponto de destruir o planeta. Uma coisa não justifica a outra. Então, essa agência de publicidade, a WWF, não poderiam veicular essa imagem e ainda mais distorcendo a imagem, dizendo que o mal que se fez é muito menor do mal que se faz à natureza. Outra propaganda de péssimo gosto foi da DBB da Nova Zelândia para a Ash, que é contra a poluição, né, do tabagismo, contra o cigarro. E aí colocou 2 cigarros, como você vê aí, ó, 2 cigarros, queimando mais ou menos na altura em que bateram os aviões, e os cigarros simbolizando as torres gêmeas, dizendo para dizer que o cigarro mata. Cara, precisa fazer uma ignorância dessa para falar que o cigarro mata? Mas por que você trouxe isso? Você tem que ter esse olhar. Você, para entender essas propagandas, você tem que saber do contexto do 11 de setembro. Senão você não entende. Né? E aí a MTV fez uma propaganda magnífica, uma peça publicitária magnífica. Ela só colocou 2 barras e escreveu pause. Que foi o dia que ela não tocou, não rodou nenhum clipe, nenhuma música em respeito às vítimas do 11 de setembro. E aí não é a questão de ser estadunidense, ou brasileiro, ou canadense, ou coreano, não interessa. Lá foram ceifadas mais de 2.700 vidas. Só isso. Então não dá para a gente... É como agora. Agora, quantas 1.000 pessoas já morreram hoje, que eu estou gravando essa aula, até hoje, no dia da gravação dessa aula? Os Estados Unidos está perto das 90.000 pessoas. O Brasil está chegando a 13, 14 mil mortos pelo Covid-19. Não, Então, olha que é preciso ter segurança, é preciso achatar a curva, gente. Não vamos descuidar disso. Bom, então, continuando aqui. Olha um conceito de contexto. Contexto é a ligação entre a situação e o texto em que ele acontece. É a reunião de circunstâncias em que se executa a notícia que se pretende emitir. Tempo e lugar, receptor, emissor, etc. E que autorizam a sua exata percepção. Eu gostaria que você olhasse aí, depois de emissor, tem etc. O que significa etc? Ah, tá. Etc. É uma abreviação latina, é uma abreviatura latina que quer dizer e outras coisas. Eu não sabia disso, professor. Pois é, mas estou te explicando agora. E outra, não faz mais isso aqui não. Aí, vai voltar lá. Não põe a vírgula mais ali não. Não aparece, vou pôr em preto, quem sabe. Ou seja, não põe a vírgula depois de emissor. Por quê? Se a abreviatura significa e outras coisas, não precisa dessa vírgula aqui. Não precisa, porque já tem o e.
É só uma outra circunstância que cabe vírgula antes de e, não nessa, quando os sujeitos forem diferentes nas orações. Bom, então o contexto é a ligação entre a situação em que o texto é produzido e o que está acontecendo naquele entorno ali. Vamos lá. Então tem um contexto de produção. Claro que tem um contexto de produção. É o momento em que se produz. Tem um contexto linguístico. Que linguagem que eu estou usando, por que eu estou usando, para que público que eu estou direcionando. Tem um contexto extralinguístico, que é o contexto social. Para quem que eu escrevo? Quem vai me ler? Por exemplo, tem propagandas que são direcionadas para um determinado segmento social. Então, se eu quero falar contra o tabagismo, eu tenho que falar a linguagem dos fumantes. Se eu quero falar contra o uso de crack, eu tenho que falar a linguagem que o cara que está lá, dependente químico e tal, que ele vai entender. Eu não posso usar uma linguagem fora do seu contexto, né? Então, o contexto extralinguístico, ele depende do extrato social. E também do momento de produção e de recepção desse texto, que é o contexto histórico. Tem uma obra da literatura, vamos chamar assim, de universal, chamada Lolita. E tem o filme, Lolita. É uma obra que, na época, foi muito criticada, foi até proibida. Porque ela era muito diferente para a época. Hoje em dia, se você assistir ao filme Lolita, você ainda vai achar esquisito. É uma relação de um homem já de meia idade, um homem maduro, de mais de 50 anos, com uma garota de 12. Isso é pedofilia hoje em dia. Antes não era pedofilia, mas o pessoal, sem existir essa palavra pedofilia, já achou isso uma aberração. Né? Ainda mais porque o homem de meia idade era o professor. Então, aí você pega... Vamos para a literatura brasileira. O contexto histórico em que se produziu o Cortiço, do Aloysio Azevedo. Ora, era um Rio de Janeiro que ficava bem claro a segregação social que a gente vê hoje. Ainda hoje, né? Que é o pessoal que é da periferia e quem é da Zona Sul. Certo? Lá, toda a história de O Cortiço é centrada na periferia, no início do surgimento das favelas no Rio de Janeiro. Hoje, antigamente falava favela, hoje tem que falar comunidade. Outro dia eu estava vendo num grande canal de televisão, os caras falando, porque a favela. Não, as comunidades. O que é isso? Isso é o tal do politicamente correto. É o tal do politicamente correto. Bom, então o contexto de produção, contexto linguístico, olha, linguístico, extralinguístico, sem trema, viu? Não se usa mais trema na língua portuguesa, exceto em palavras derivadas de nome próprio. Por exemplo, milleriano, de Miller. Milleriano. Vamos para uma música que é muito conhecida, Cálice, Chico Buarque e Gilberto Gil. Fala assim, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor e engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento. Na arquibancada, para qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta.
essa palavra presa na garganta. Ora, vou voltar aqui o slide e vou contar um pouquinho da história, do contexto de produção dessa música. Do contexto de produção. Bom, quem teve a ideia foi o Gilberto Gil. Ele estava na casa dele, e era aquele lance da Semana Santa, ia ter a Sexta-feira Santa, e o Chico estava no seu apartamento, né, na Lagoa Rodrigo de Freitas, e o Gil ligou e falou pro Chico, olha, eu tô com uma ideia aqui, mano. Será que tu não acha que vira? É um lance aqui de, pai, afasta de mim esse cálice, pai, esse cálice de vinho tinto de sangue, pai. O Chico Buarque falou, Gil, vem aqui para casa. E ele tinha acabado de chegar de Paris. O Chico é de família de classe média alta, morava numa cobertura na Lagoa Rodrigo de Freitas, que é Zona Sul, no Rio de Janeiro, um bairro muito chique e tal, pertinho de Copacabana ali, vai a pé até. E aí, eles começaram a trocar ideia. E aí o Chico falou, Gil, vamos beber alguma coisa? E aí o Gil falou, o que você tem para beber? Ele falou, tenho absinto. E deu o absinto, que não era uma bebida, e até hoje não é uma bebida popular no Brasil, é uma bebida amarga, extremamente forte, né? E aí você entende por que ele fala aqui, como beber dessa bebida amarga. Ah, tá. Porque sabe o que a turma fala? Como essa música foi feita dentro do contexto da ditadura militar, só relaciona essa música ao protesto. A música de protesto, de reação contra a ditadura. Mas, na verdade, tem vários elementos aí que são mais poéticos, são mais metafóricos, né? Então, essa bebida amarga pode ser um momento? Pode, é um momento político, sociopolítico, mas também é o que eles estavam bebendo, né? Quando ele diz aqui, de que me adianta ser filho da santa, melhor seria ser filho da outra. Você sabe que palavrinha que estava no lugar dessa outra aí? Melhor seria ser filho da... Ah, mas não passava na censura. Então ele teve que colocar escolher uma outra palavra, escolheu a palavra outra. Aí ele já relacionou com realidade menos morta. Lógico, né? Porque um status quo, uma situação vigente, nada vira. Aí tanta mentira, tanta força bruta. Ah, não tem tortura. Claro que tinha tortura. Então tá mentindo quando diz que não tem tortura, e tem a tortura é o quê? A força bruta. Vamos no slide da frente. Quero lançar um grito desumano que é a maneira de ser escutado. Ah, o grito desumano. O que poderia ser esse grito desumano? Esse grito desumano seria uma atitude que foge à civilidade, que deveria pautar as atitudes humanas. Certo? Ou talvez um grito tão monstruoso que as pessoas ouvissem para denunciar aquela realidade, né? Aí quando ele fala aqui mais um pouco para frente, diz assim, na arquibancada para qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Não é arquibancada, eles não estão no estádio de futebol. Por isso que você tem que entender o contexto. Eles estão na cobertura do Chico Buarque. E aí, da cobertura, eles olham para a Lagoa Rodrigo de Freitas, ver emergir o monstro da lagoa. Que monstro da lagoa seria esse? Não tem monstro nenhum lá, né? Mas será que é uma relação com o monstro do Lago Ness? Ou será que o monstro é a metáfora daqueles que ocupavam o poder na época, né? Então, essa música, ela retrata um período da ditadura militar de 1984 a 1985, de 1964 a 1985,
E aí ela foi proibida e só foi executada poucas vezes, e depois, em 73, tal, que ela voltou a ser difundida no Brasil. Bom, vamos falar agora de um outro poema do Manuel Bandeira. Manuel Carneiro de Souza Bandeira, grande poeta, que vai do simbolismo ao concretismo, magnífico, né? Agora, o que você precisa saber de Manuel Bandeira? Manuel Bandeira sempre foi um cara só. E o porquê da solidão? Porque era tuberculoso. E tuberculose, naquela época, ou seja, no início do século XX, no final do XIX, início do XX, matava. Ninguém queria ficar perto de tuberculoso, né? Tinha medo de contrair a doença. Olha aqui que interessante. Pneumotórax. Começou com palavrão. Por isso que nós falamos hoje em repertório sociocultural. Pneumotórax era um tipo de procedimento médico que se fazia nas pessoas tuberculosas para ver se conseguia melhorar um pouquinho a respiração. Né? Algo relacionado ao pulmão. Então vamos lá. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. Febre, todo mundo sabe o que é. Tomara que ninguém tenha tido febre por esses dias. Tá um perigo ter febre. Hemoptise, já vem aí os palavrões. Hemoptise, que não é nada comum em poesia você ter uma palavra dessa, hemoptise. É vomitar sangue, cuspir sangue. Dispneia, outra coisa que nós não podemos ter esses dias, senão a gente tem que ir correndo para o médico. Falta de ar, dificuldade de respirar. Suores noturnos também não é nada que a gente não saiba, né? Bom, ali, se olhando só aquele primeiro verso, não tem nada de poético. Mas olha o segundo verso, que coisa maravilhosa. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Em que contexto você tem que entender isso? Você tem que relacionar com o verso anterior. Porque tudo que está dito no verso 1 está relacionado ao que eu disse antes. Ele era tuberculoso. Então, aquilo são os sintomas, as consequências da tuberculose. E com o título do poema, pneumotórax, é um procedimento médico relacionado à tuberculose, às doenças do pulmão. E aí, para caracterizar essa tuberculose, tosse. Além de tudo, a gente também não pode estar tossindo hoje em dia, né? Tomara que isso passe logo. Além de tudo, tosse. É uma figura de linguagem chamada onomatopeia, que o tosse é igual ao toque, o oink, o au, miau. É imitar sons humanos ou não humanos, ou nem sons nem animalescos, qualquer som. O bater na porta, toque. O toque do telefone de antigamente, trim, tá? Isso se chama onomatopeia, tá? Mandou chamar o médico. Mandou chamar o médico. É o tempo que o médico ia na casa da gente, não a gente ao hospital ou ao consultório médico. Aí 2 pontos. Se é 2 pontos ali, vai explicar o que o médico estava fazendo. Diga 33. Respire. Diga 33. Respire. Na nossa segunda aula de interpretação de texto, nós falamos das funções da linguagem. Diga 33 e respire. Qual a função da linguagem aí? O verbo está no imperativo, né? Injuntiva. Mas é denotativa também, o referencial. Sim, as duas.
certo? Mas aí está dando uma ordem, uma instrução. Então, ficamos com a injunção. Aí vem o diagnóstico. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Opa! Por que tango argentino? Vem aqui, ó. Vem comigo, vem comigo. Por que tocar um tango argentino? Por que tocar um tango argentino? Você não sabe o que é tango. Não. É um ritmo de origem, não de origem, mas surgiu na Argentina, mas influenciado por alguns ritmos espanhóis e de outras regiões do mundo. Mas o tango é um ritmo triste, com letras igualmente tristes, né? Sempre situações pessimistas, situações de algo insuportável, de algo terrível que está acontecendo. Normalmente fala de amores desfeitos, de azares pela vida, né? Então, o cara estava tuberculoso, o Manuel Bandeira tuberculoso, não tinha nada a fazer. A única coisa a fazer era tocar um tango argentino para embalar a tristeza, né? Bom, então você viu o contexto de produção de pneumotórax, que é o Bandeira tuberculoso passando mal e o médico indo à casa dele e fazendo-lhe uma consulta. Tá. Morte severina em desenho animado. Olha, o que eu vou falar rapidamente. Morte e Vida Severina é um livro do João Cabral de Melo Neto, do magnífico João Cabral de Melo Neto, neoconcretista, que fala de um retirante que sai lá do sertão, né, no Nordeste, e vai até o litoral. Hoje, essas andanças são menores, mas já foi corrente no Brasil. Então, para você entender Morte e Vida Severina, você tem que entender o êxodo rural que o professor de geografia explica para você. Quais as causas do êxodo rural? E essa ilusão, o cara sai lá do sertão para vir para o litoral, sai lá da Caatinga para vir para o litoral, achando que vai melhorar de vida, e ele mora num casebre lá na Caatinga, chega no litoral, ele vai para um pântano morar numa palafita em condições insalubres. Tá? Assista esse desenho, é uma obra-prima, né? E os quadrinhos foram feitos pelo Miguel Falcão. É uma animação em 3D maravilhosa. E eu gostaria que você assistisse, tem disponível na internet, dura 57 minutos. Tá? É legal. E eu deixo um trecho aqui para vocês de Morte e Vida Severina. Meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos severinos que é santo de Romaria, deram para me chamar de Severino de Maria. Como há muitos severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda é pouco. Há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias, e o que foi o mais antigo senhor dessas seis Marias. Como dizer então quem fala, ora, vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria, do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia com o nome de Severino, filho de tantas Marias, mulheres de outros tantos, já finado Zacarias, vivem na mesma serra, magra e ossuda, em que vivia. Ah, tá. Então aí é o começo de Morte e Vida Severina, e ele vai falando que agora o Severino que ora emigra, que ora deixa a sua terra. Então, olha, aí você tem que saber um contexto linguístico, que é emigrar e imigrar. Emigrar é sair de um lugar para outro. O emigrante é o que sai, o imigrante é o que seja, é a mesma pessoa. Só que o emigrante é quando ele está saindo. Quando ele chega no destino, ele vira imigrante.
Você tem que saber isso, né? Outra coisa que você precisa entender é a diferença de imigrante e refugiado. Imigrante é aquele que sai e vai para outro lugar, que vai para outro lugar, que chega a outro lugar para melhorar de vida. Refugiado é aquele que vai para um outro lugar para preservar a vida. Então, cuidado com isso na prova de ciências humanas. Bom, vamos fazer um exercício de fixação, porque nosso tempo está mais do que estourado já. Mais do que estourado. Verbo ser. Que vai ser quando crescer? Vivem perguntando em redor. Que é ser? É ter um corpo, um jeito, um nome? Tem os três. E sou? Tenho de mudar quando crescer. Usar outro nome, corpo e jeito? Ou a gente só principia a ser quando cresce? É terrível? Ser? Dói? É bom? É triste? Ser? Pronunciado depressa, cabe tantas coisas. Repito, ser, ser, ser. É. Que vou ser quando crescer? Sou obrigado a? Posso escolher? Não dá para entender. Não vou ser. Não quero ser. Vou crescer assim mesmo, sem ser. Esquecer. Só podia ser de Carlos Drummond de Andrade, esse gênio. Drummond é gênio, né? Vamos ver o que pede a questão. A inquietação existencial do autor com a autoimagem corporal e a sua corporeidade se desdobra em questões existenciais que têm origem. Né? Que têm origem. Bom, então aqui, ó, inquietação existencial. A gente tem que olhar o comando da questão, a gente tem que entender todas as palavras. Esse dilema, essa coisa que você sabe lá, en passant, de Hamlet em Shakespeare, ser ou não ser, eis a questão. Né? São as dúvidas, as incertezas, as angústias de se viver. Né? Autoimagem, preocupado com a própria aparência. E corporeidade. A corporeidade é como é que eu me vejo. Uma coisa é como é que eu sou. Outra coisa é como é que eu me vejo, como é que eu me percebo quando eu olho no espelho, por exemplo. É engraçado, eu fui muito obeso. Né? Hoje emagreci 38 quilos, então é outra realidade. Mais uma vez, experimentando uma camiseta do curso de redação, e eu mandei fazer para um professor de química e peguei um número menor para mim e um número maior para ele. Ele olhou para mim e falou, você acha que eu sou mais gordo que você? Eu falei, acho. Ele falou, não, é o contrário. Você é mais gordo que eu. E era verdade, viu? A camiseta que eu peguei para ele maior serviu para mim, e a que eu peguei para mim menor serviu para ele. Então a corporeidade, ela se desdobra também em questões existenciais de como a gente se vê. Então vamos para as alternativas. No conflito do padrão corporal imposto contra as convicções de um ser autêntico e singular. No conflito do padrão corporal imposto. A ditadura da beleza, né? Ah, não, tem que ter barriga tanquinho. Ah, não, tem que ser todo musculoso, bababá. Olha, esse conceito de beleza varia ao longo do tempo. Se vocês pesquisarem um ícone do início dos anos 50 do cinema americano, Rodolfo Valentino, era um branquelo, magricelo, careca igual a mim, não tanto, né? E era considerado um homem lindo. Os padrões de beleza mudam, né? Contra as convicções de um ser autêntico e singular. Essa é a resposta. Né? As demais, ó, na aceitação das imposições da sociedade seguindo a influência dos outros. Na confiança do futuro. Não, ele não está confiante, né? Não fala de futuro. No anseio de divulgar os hábitos enraizados por seus antepassados. Não, ele está falando de como que ele é fisicamente. Na certeza da exclusão revelada pela indiferença de seus pares. Também não fala de exclusão. Ele fala que ele vai ser como ele quiser ser. Como ele entender que é melhor para ele ser.
Portanto, alternativa A. Eu vou direto para o final aqui, ó. E vou disponibilizar esse site para vocês, porque não dá mais tempo, já extrapolou tudo que tinha que extrapolar. Só lembrando a vocês, ó, o meu WhatsApp 999199400 e o meu e-mail sergiosintraprof@gmail.com. Muito obrigado e até a próxima.